Bem-vindos aí. E na live de hoje eu vou falar o seguinte tema: o que você precisa para viver 100% do Airbnb e da Booking. O que eu preciso entender para montar a minha hospedagem e eu consiga triplicar reservas, ou seja, ter, né, aquele salário, ter aquele faturamento que eu gostaria de ter, que pudesse pagar minhas contas, que pudesse, né, pagar as despesas da minha hospedagem. Como é que eu faço isso? Então, hoje, você que está, né, começando no segmento, está, né, engateando, você que está se ensaiando, né, para começar aí no segmento, está querendo dar os primeiros passos aí, é importante que você estruture a sua hospedagem de forma correta, para que você consiga viver. E para viver de uma hospedagem, é triplicando reservas. Não tem outro caminho. Não tem como, tipo, eu não tenho uma constância de venda. Mesmo que eu sofra com a baixa temporada, obviamente eu vou minimizar os efeitos dela, mas eu também preciso saber como, né, vender nesses períodos difíceis. Entender que o planejamento, o que vai suprir, né, às vezes nos períodos com baixa demanda, às vezes é a gordura que eu fiz na alta temporada. Então, tudo isso são estratégias. Eu quero trazer isso para você, para que você consiga estruturar e consiga montar a sua hospedagem de forma correta. Lembrando para você que me assiste no Instagram, desce dedinho aqui, nesse coração aqui, tem um coração aqui, desce dedinho nesse coração aqui, por favor. E, obviamente, você que está me vendo no YouTube, deixa teu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. No sininho lá, clica lá no sininho e, pum, ativei notificações. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Eu espero que todos estejam com papel e caneta na mão. Vamos de conteúdo, né? Vamos fazer a diferença. Vamos ser mais profissionais. É como eu falei, a minha missão é profissionalizar o mercado. A minha missão é fazer 1.000 alunos triplicarem reservas. Quando eu atingir a minha missão, eu revejo outro objetivo, outra missão. Provavelmente não sei se continuarei na internet. Mas daqui para lá a gente tem muito trabalho. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje é mudança de jogo. É mudança de jogo. Vai por mim. Porque pensa, para tu ter resultado melhor que os teus concorrentes, tu tem que ter mais preparo que os teus concorrentes. Tu tem que treinar mais do que os teus concorrentes. Tu tem que ser, né, digamos, direcionar esforços inteligentes. Eu não acredito que esforço demasiado gera resultado. Não, porque muitas vezes você se mantém ativo e não produtivo. Então, começa a anotar papel e caneta na mão. Por que eu comecei essa live de hoje, turma? Porque trabalhar com hospedagem, a meu ver, tá? Desde que eu estou no segmento de hospedagem, ele tem muita baixa barreira. Né? Ou seja, a barreira de entrada no segmento, né? Ou seja anfitrião, seja pequena pousada, seja uma hospedaria, né? Enfim, para você entrar no segmento, seja um administrador, às vezes eu não preciso nem ter imóvel. Eu consigo entrar no imóvel, no segmento de temporada, sem ter um imóvel. O que você precisa, a meu ver, pela minha experiência, é que você precisa saber vender. Por quê? Porque quando você sabe vender, que é o que a maioria não sabe, você já larga na frente. Então, quando você mostra as suas habilidades e mostra o resultado que você gera, o proprietário coloca na sua mão para você fazer a gestão. Então, como eu falei, a barreira de entrada é muito baixa. O que você precisa é o conhecimento para vender. Então, qualquer pessoa entra, seja arrendando um hotel, uma pousada, seja sublocando, eu posso sublocar. Eu posso chegar ali, ó, quanto custa o aluguel aqui? Ó, o meu aluguel é R$1.000. Se eu pagar X meses antecipado, faz o menor, posso fazer sublocação? Pode. Você pode sublocar e explorar aquele imóvel. Eu conheço pessoas que fazem isso. Ou não, cara, eu não quero ter esse risco todo, eu não tenho esse capital. Eu posso administrar, eu posso oferecer meus serviços administrando. É o que mais tem no meu direct aqui, são as pessoas que mandam, olá, Greca, tu faz gestão, tu administra hospedagem? Aí eu faço, cara, eu não administro, mas os meus alunos, se você me dá as informações e colocar, eu coloco no grupo e os alunos, eu tenho alguns alunos que se interessariam em fazer administração. São alunos que fizeram a minha metodologia, que têm resultado. Então, coloca aqui seus dados e eu copio e coloco lá no grupo deles e eles entram em contato com você. Então, assim, para você ver como é um mercado próspero. Porque, como falei, a maioria das pessoas entram na intuição. Não são profissionais. E, como eu bem disse, eu estou profissionalizando o mercado. Eu estou com essa missão. Vou profissionalizar e vou fazer 1.000 pessoas triplicarem reservas. E aí eu cumpri uma parte da minha missão. Mas, enquanto isso, tem muito trabalho pela frente. Beleza. Como é que eu faço, Lagreca, para viver 100% de Airbnb, viver 100% de Booking, né? Como é que eu faço para triplicar reservas? Eu acho que existe uma palavra-chave, tá? Existe uma palavra-chave. Existe você pensar num comprometimento.
Quando você está focado, porque é basicamente o que eu vou começar a live aqui para a gente ir se aprofundando, tá? Eu vou até falar um pouco mais rápido, porque eu tenho muita coisa para falar e eu não queria que essa live ficasse no meio, porque eu acho que é uma live muito importante. Tem muito conteúdo aqui que vai ajudar muita gente aí que está patinando, tá? Então, eu acredito que para você viver de Airbnb, viver da Booking, triplicar suas reservas, ou seja, conseguir aquele salário de 5, 10 mil reais, né, seja administrando, sublocando, seja com o seu próprio imóvel, enfim, pouco importa. O que tem que ter é comprometimento. Porque intuição não resolve nada. Papel e caneta na mão, beleza. Vou entrar no segmento. Não, Lagreca, já estou operando no segmento, mas não tenho o resultado que eu quero. O que é que eu tenho que fazer? Anota aí. Se planejar. Primeiro planejamento que você tem que fazer é tipo assim, qual o tamanho do mercado que eu quero entrar? Qual é o tamanho do mercado? Aí você, cara, como é que eu vou pegar essa informação? Putz, simples. Entra no site do Airbnb, entra no site da Booking e coloca só o nome da tua cidade sem colocar data. Não coloca data, só coloca lá. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, coloca a tua cidade lá. Colocou tua cidade, não coloca data, bota só pesquisar. Quando tu botar pesquisar, vai aparecer todas as hospedagens que estão na tua cidade. Então ali você vai ter uma noção do mercado. Tem cidades que tem 300 hospedagens, tem cidades que só tem 100, tem cidades que tem 300, 400, 500, depende da cidade. Então ali você já tem uma noção do tamanho do mercado. E ali você pode filtrar. Eu quero filtrar só por apartamentos, só por casa de temporada, só por hotéis, só por pousadas. Você pode filtrar e ver realmente o tamanho do seu mercado, porque se não tiver na Booking, não está vendendo. Se não tiver ali, se não tiver no Airbnb, não está vendendo, não está no mercado. Se não tiver numa das duas plataformas, não está no mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o teu mercado tem potencial de crescimento? Na tua cidade, existe investimento de prefeitura, investimento do Estado, né? Existem obras sendo feitas, por exemplo, estão construindo um parque aquático, estão construindo não sei o quê. Existem obras, existem coisas que estão fazendo crescer a demanda pelo local, sejam um público corporativo, né? Pode ser um público corporativo, pode ser um público também, por exemplo, que, sei lá, está construindo um hospital de referência, tratamento do câncer na minha cidade, e eu tenho um flat que é lá do lado. Putz, vou atender esse público, né? Pessoas que vão se tratar, querem ficar num lugar ideal para casa, papapá. Bacana. Então você pensa, está crescendo o local ou ele está estagnado? Terceira pergunta dentro do planejamento. Quais são os teus concorrentes diretos? Com quem que você vai bater de frente? Por quê? Porque você vai ter que entender para você ter uma noção, tipo assim, olha, eu tenho 100 pessoas que vão concorrer comigo. Porque, por exemplo, eu expliquei na live hoje da tarde, se você tem uma casa de temporada, você sabe que a cada 100 pessoas que visitam tua cidade, só 10 são potenciais para ir para tua casa. Por que 10, Lagrega? Porque 10 são o percentual de grupos. A cada 100 pessoas, 65 são casais, 25 são famílias e 10 são grupos. São pessoas interessadas em lugares maiores. Então, tu pensa comigo, qual são o teu número de concorrentes diretos? Quem é que está competindo contigo diretamente? Quem são essas pessoas? Aí você vai lá, faz uma lista do número de concorrentes, para você só analisar eles. E em seguida, no quarto ponto, você vai entender o seguinte, quais são as minhas vantagens competitivas? O que é que eu tenho que eu vou competir com essas pessoas? Então, pode ser que a sua hospedagem seja diferente, seja bem decorada, seja bem localizada. Pode ser que a sua hospedagem tenha custos baixos, que o seu custo é baixo, por exemplo, eu tenho um custo baixo aqui no hotel. Por quê? Porque a minha energia é solar, porque a minha água é de poço. Então, eu tenho um custo baixo, eu tenho poucos funcionários. Então, o meu custo aqui, ele é baixo. Então, eu consigo ter preços atrativos, que é o meu grande diferencial. Localização e preço. São meus grandes diferenciais. Já no apartamento, também, eu tenho custos baixos. Condomínio é barato, condomínio é R$ 400 só. Então, um custo ali não vai passar de 1.200, 1.500. Se eu alugar os 30 dias, não vai passar. E o apartamento ele tem potencial de me gerar entre 4.500 e 6. Beleza? Então, eu já estou entendendo quais são as minhas vantagens competitivas. Pode ser o meu preço, pode ser a minha decoração. Por exemplo, aqui é preço. Já no apartamento não é preço. Vai ser a decoração, porque eu estou preparando ele. Né? Contratei um design, tá organizando tudo. Estou documentando lá para futuramente vocês poderem assistir aí, poderem ver. Então, esse é basicamente o primeiro passo. É o planejamento. Beleza? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é você definir o seguinte. Qual a minha hospedagem? O que é que eu espero da minha hospedagem? O que é que eu quero da minha hospedagem? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o teu objetivo principal, ele vai direcionar os teus esforços. Por exemplo, não, meu objetivo principal com a minha hospedagem, eu quero ter mais tempo. Eu quero ter mais tempo com a minha hospedagem. Eu quero que eu ganhe mais um dinheirinho para que eu possa, sei lá, delegar funções, para que eu possa contratar alguém na minha casa. Eu quero ter mais tempo.
Não, eu quero ter mais dinheiro. A minha hospedagem vai servir como uma renda extra, como uma renda passiva, como minha renda principal. Pode ser o seu objetivo. Não, o seu objetivo pode ser assim, Lagreca, eu quero viver de hospedagem, eu quero sair da CLT. Foi exatamente o tema da live de hoje. Como é que eu faço? Basicamente, o tema da live de hoje é tipo assim, como é que eu triplico reservas? Como é que eu triplico? Então, cara, eu quero sair da CLT. Eu tô cansado do meu trabalho, tô cansado do meu chefe. Eu falei para vocês na live, teve muita gente que concordou comigo, que sucesso, na minha concepção, sucesso é você poder dizer não. Tipo assim, quantas coisas a gente diz sim, mas a gente queria dizer não. Mas às vezes a gente não pode dizer. Seja um chefe, seja alguma coisa, né? Quando a gente tem sucesso, a gente tem, né? Chega no estágio que a gente quer, no patamar que a gente quer, a gente pode dizer, cara, não vou me submeter a isso, não quero fazer isso. Então, isso para mim é sucesso. Então, qual é a sua definição, o seu objetivo? Onde que você quer chegar? Então, sair da CLT, começar uma carreira extra, ter mais tempo, ter mais dinheiro, né? Renda extra, quer viajar, quero juntar dinheiro para viajar, não, quero colocar meu filho na escola melhor. Isso é importante, porque é isso que vai direcionar o quanto de esforço você vai precisar fazer para atingir esse objetivo. Porque se o teu objetivo for só ter uma rendinha extra, talvez tu vai, tipo assim, cara, eu vou fazer só o feijão com arroz. Não, cara, eu quero que seja minha renda principal, então eu vou botar esforço ali, eu quero direcionar esforço, porque eu quero crescer aquele negócio. Então você vai direcionar outro tipo de energia, beleza? Planejamento, objetivo principal. Terceiro ponto, turma. O terceiro ponto, ele seria o objetivo estratégico, que é exatamente você pensar assim, o quanto de dinheiro eu preciso ganhar para atingir o meu objetivo principal. Faz sentido o que eu estou falando, turma? Faz sentido? Então, quanto de grana eu tenho que ganhar, quanto de dinheiro eu tenho que vender, quantas diárias eu tenho que vender no mês para pagar meus custos e sobrar aquele dinheiro que eu quero, que é o meu objetivo principal. Quanto? Porque se você não tiver isso definido, você nunca vai saber se está bom ou se está ruim. Se você está chegando próximo, se você está chegando próximo, se você está avançando. Porque eu sempre digo que todo mundo tem meta. Todo mundo tem meta. Mas poucas pessoas têm método. Porque meta é importante e método é o que faz te atingir a meta. Todo mundo sabe, quero vender mais. Todo mundo quer triplicar reservas. Mas meta todo mundo tem. Porque umas pessoas têm meta e não triplicam, e outras pessoas têm meta e triplicam. Porque essas pessoas que têm meta e triplicam, elas têm método. E o método é o passo a passo. Então, putz, se eu sei quanto de dinheiro eu preciso para atingir meu objetivo principal, eu tenho que pensar, cara, aquilo de dinheiro, beleza, como que eu vou levantar aquilo? Ai, putz, então, por exemplo, eu preciso levantar 10 mil reais no mês, 8 mil reais por mês, 6 mil reais por mês. Será que o Airbnb consegue entregar essa demanda que eu preciso? Será que a Booking consegue entregar essa demanda que eu preciso? Então você tem que pensar. Por quê? Porque isso é o que vai mover, é o que vai estruturar e criar o teu anúncio. Então, beleza, dinheiro. Dito tudo isto, vamos agora para uma parte um pouco mais densa, tá? Vamos estruturar agora o negócio por um todo. Aqui foi só uma introdução. Planejamento, objetivo principal e o objetivo estratégico. Beleza? Guarda essa informação. Vamos agora descer para um outro ponto. Eu vou estruturar o meu negócio, tá? Por onde é que eu começo, turma? Por onde é que eu começo? Eu começo meu negócio pensando na minha proposta de valor. O que é a minha proposta de valor? Anota aí. O que é a minha proposta de valor? É você definir a tua hospedagem. É você definir os teus serviços e o valor para os hóspedes. Você definir, cara, o que eu vou entregar do meu produto? Qual é a minha proposta de valor? Quais são os meus diferenciais? O que é que vai me fazer me destacar em relação aos meus concorrentes? O que é que me faz em relação a isso? Como que eu consigo esse destaque? Né? Ou seja, o valor, basicamente, né, seria a razão ou o motivo pelo qual os hóspedes se interessam em escolher você. Então pensa que quando você tem uma hospedagem e você vai alugar por qualquer plataforma que seja, tem que existir uma preparação, uma proposta de valor. Por isso que eu falei, quais vão ser os teus diferenciais? Por que o hóspede deve te escolher ou não escolher o teu concorrente? Por que ele vai escolher você e não vai escolher o teu concorrente? O que é que você tem? O que é que você oferece? Você tem que mostrar para ele. E é uma coisa que eu sempre digo, não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom, que você é confortável, que você é bem localizado, que você é arrumado, que você é limpo. E isso tem que ser mostrado. Não basta você ter isso de forma velada, intrinsecamente. É óbvio que eu sou limpa. Bom, beleza, mas mostra que tu é limpo. Bota na cara, estampa nas fotos, foca nisso, porque isso é o primeiro ponto de contato. E, obviamente, dentro da tua proposta de valor, o que você entrega, né, os benefícios que você entrega, preste atenção que eu não falei características, eu falei benefícios. Os benefícios que você entrega têm que ser muito maiores do que o custo do produto e o valor que você cobra. Ou seja, benefícios, custo e valor.
tudo junto, né? O valor seria o custo mais o lucro. Então, aqui são os benefícios e aqui é o valor que eu cobro. Ou seja, a percepção de que o hóspede está ganhando muito pelo que eu estou cobrando, esse é o maior desafio, digamos assim, né? A gente tem que ressaltar isso. Tipo assim, olha, tu tá pagando isso para ter tudo isso. Aí ele, cara, que legal. Então, isso seduz, né? Então, esse é o primeiro ponto aí, né, que a gente está estruturando o negócio. Primeiro ponto, né? Ali o primeiro foi só a introdução, foi os 3 pontos de introdução. Agora eu estou descendo exatamente na parte mais prática. Proposta de valor. Segundo, quem vão ser as pessoas que você vai atender? Né? Ou seja, você precisa definir quem é o teu público ideal. Por exemplo, no hotel aqui eu tenho um público, são casais e famílias, a uma certa idade aí, vamos dizer aí, beirando aí entre os 35 a 55 anos, eu tenho muito esse público, né? Então, público de famílias com 1 ou 2 filhos e casais. Né? Então, assim, não atendo público pet, não atendo público idoso, até porque eu tenho muita rampa no hotel, eu não tenho barra de proteção, esses banheiros com acessibilidade eu não tenho. Então, eu não atendo público idoso, até porque aqui tem muita ladeira. Então, assim, eu estou próximo da praia, mas para a pessoa ir para os restaurantes lá em cima, tem umas ladeiras. Então, assim, por exemplo, a minha sogra, quando vem para cá, ela não fica aqui por conta da localização, porque ela tem que andar. Então, assim, é cansativo para uma pessoa que já tem uma certa idade. São ladeiras bastante íngremes. Então, esse não é meu público. Então, eu preciso definir meu público. Quem é o hóspede que conecta com a minha proposta? E aí eu venho te trazer uma observação só para você guardar. Sempre escolha atender quem é a maioria da região. Quem é a maioria da região? A maioria da região, geralmente, são casais. Então, se você, cara, eu vou focar um pouco mais nesse público. Eu vou tentar focar mais nesse público. Mas não, cara, eu não posso. Minha hospedagem é muito grande. Aí eu fiz uma live hoje explicando sobre isso. Mas, assim, sempre tenta atender quem é maioria e não quem é minoria. Porque, obviamente, você vai ter menos demanda, você vai ter que fazer mais força. Não vou dizer mais força, mas você vai ter que buscar outras estratégias para chegar no resultado que você quer. Então, tudo depende. Tem hospedagens que triplicam reservas, ou seja, o que é triplicar reservas, Lagreca? 3 vezes mais reservas. Então, putz, eu tenho 5 reservas do mês. Esse mês agora eu estou com 15, eu tripliquei reservas. Ah, eu tenho 7, agora estou com 21, eu tripliquei reservas. Isso é triplicar reservas. Seja pela Booking, seja pelo Airbnb, pouco importa. Pouco importa. Então, você já tem que entender que o triplicar reservas vai ser de acordo com o público que você vai direcionar. Então, vamos supor que você tem uma hospedagem pequena, pode ser que só pelo Airbnb e pela Booking você já triplique. Às vezes, você tem uma casa, uma hospedagem maior, um apartamento maior, talvez vai precisar da força dos 3. Airbnb, Booking, Instagram. Não sei, mas cada caso é um caso. Beleza? Então, ó, proposta de valor, segmento de cliente. Certo? Terceiro passo, definir os canais que você vai vender. Por onde é que eu vou mostrar a minha hospedagem? Isso é um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa, né? Ou seja, um método que está por trás de triplicar reservas e que agora é um método certificado pelo BEC, que isso aí ninguém tem, não. Isso aí na internet me mostra quem tem. Só quem tem sou eu, sou pai, porque eu estou profissionalizando o mercado. Vou fazer 1.000 alunos triplicarem reserva. Escreva o que eu estou dizendo. Eu não tenho pressa, eu só não paro. E aí, meu amigo, é impossível, né? Você vai parar? Você não vai me parar. Então, a gente vai no segmento de todo jeito. Então, pensa comigo. Para tu triplicar reserva, tu tem que distribuir. Tu tem que aparecer em mais canais. Faz sentido? Então, muitos de vocês, às vezes, ficam fechados. Ah, eu só quero Booking. Ah, eu só quero Airbnb. Né? Então, assim, eu não sou fechado para ninguém. Eu sou aberto para quem me traz reserva. Então, assim, me trouxe reserva. É bom. O que importa? Então, existem vários canais, né? Então, existem Airbnb, Booking, o próprio TripAdvisor, o Expedia, que é o dono do Verbo, né? Do VRBO, do VRBO, como você prefira chamar. Eu tenho o Expedia, tenho Temporada Livre, que é um site aí que meio que entrou, né? Um pouco ali no espaço do Alugue Temporada, que virou o VRBO, né? Então, assim, o Temporada Livre tem o mesmo formato do antigo Alugue Temporada. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem sites, a gente tem agências que trabalham com anfitriões, tem agências que trabalham com pousadas, tem agências também. Dependendo do teu tipo de hospedagem, da cidade que você está, existem agências de turismo que trabalham com anfitriões, que fazem pacotes. Cada vez mais está surgindo um outro público, um outro nicho. Agências de viagem que personalizam, né, tipo pacotes com anfitriões, fazem todo o design da viagem. Tem sim. Então, tudo isso são pontos que você tem que definir. Onde é que eu vou aparecer? Aonde que as pessoas vão me encontrar? Aonde meu produto vai estar? Sabe por quê? Porque se você tiver um produto bom, um produto bonito, mas ninguém vê, você não vende.
E é uma das coisas que eu sempre digo em todas as lives. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Porque a gente esquece, a gente liga o piloto automático. A gente não vive no momento presente, né? A gente está sempre pensando lá no futuro, cheio de ansiedade, ou pensando no passado com depressão pelo que passou. E pouco a gente está no presente. Então eu vou repetir que o óbvio tem que ser dito. O que é que eu quero dizer com isso? Não tem outro caminho, não tem outro caminho que não seja você pulverizar suas vendas. Não tem outro caminho. Você precisa aparecer. Você precisa entender que o seu trabalho tem que gerar 3 coisas. O seu trabalho tem que gerar valor, que foi a primeira coisa que eu falei agora, proposta de valor. O seu trabalho tem que ser valorizado, e valorizado por quem? Pelos hóspedes que eu quero atender, eles têm que enxergar valor no que eu vendo. E o terceiro ponto, as pessoas têm que me verem. Eu tenho que ser visto, porque se eu não sou visto, as pessoas não clicam, não se interessam, não olham minha hospedagem. E isso é um dos grandes motivos que fazem você perder venda depois de preço. Às vezes o preço está errado, beleza, mas quando o preço está certo, às vezes você não vende mais porque você está engessado só naquele canal, só naquela fonte. E não é assim. Próximo ponto, turma. Como que você vai se relacionar com seus hóspedes? Isso eu estou estruturando para você um negócio de hospedagem. Se liga aí. Como que você vai se relacionar com seus hóspedes? Porque você tem que entender que o relacionamento com os hóspedes, ele serve para você conquistar e para você manter uma boa relação com eles. Então, por exemplo, o Instagram é um excelente lugar para eu me relacionar com os meus clientes, para eles verem o meu produto, para eu ajudar eles, para eu mostrar para eles como eles podem ter a melhor viagem, etc. Muito dessa linha. Então, eu tenho os canais que eu posso me relacionar. Pode ser Instagram, pode ser Facebook, pode ser o Google, pode ser o WhatsApp, talvez com clientes que já passaram por mim. Então, eu peço autorização. Lembra, pede autorização, porque tá mandando mensagem sem ter autorização, isso é spam. Não faz isso, não é legal. Então, pede autorização, pergunta se pode incluir na lista, fala com que frequência você vai disparar mensagens. Eu mando mensagens a cada 15 dias, falando sobre a cidade, sobre, né, cultura, sobre culinária, sobre lazer. Às vezes falo sobre mim, faço um link, né, sobre o lugar em alguma ação que eu estou fazendo. Aí a pessoa, beleza, eu te autorizo. Está se relacionando, né, com ele. Ou pode se comunicar com ele via e-mail também, né? Tem hóspedes que gostam disso aí, tá? Então, por isso que é muito importante que dentro desse relacionamento é uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais acredito nos tempos atuais em relação a marketing e vendas. É conteúdo. É conteúdo. Quando você produz conteúdo, né, genuinamente, no intuito de ajudar seus hóspedes a fazerem a melhor viagem, as melhores escolhas, porque aqui para nós, chega aí, preste atenção, para de assistir aí a televisão, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente viaja, não acontece às vezes a gente escolher um restaurante, a gente escolher um passeio, que tipo assim, a maior furada, não acontece de você, cara, fiz aquele passeio, putz, não valeu a pena, esse passeio foi ruim. Fui naquele restaurante que eu olhei assim, mas pô, que restaurante, comida ruim, comida oleosa, nem tava legal. Mas se eu tivesse um guia, a pessoa, seja o anfitrião que eu estou hospedado, seja a pequena pousada que eu estou, o pequeno hotel que eu estou, a pessoa me desse um guia, me ajudasse. Não vai para ali não, vai por aqui, ó. Ali não, porque ali é lugar que eles cobram muito caro. Procura essa barraca aqui, procura aqui e tal. Imagina se você tivesse alguém que te ajudasse e facilitasse a tua hospedagem. O que é que você acharia? Né? A tua estadia, a tua viagem. Se, cara, economizei, escolhi as melhores opções, saí satisfeito. Então, isso é um relacionamento. Isso gera o quê? Isso gera engajamento. Só que esse relacionamento pode ser feito com o hóspede, como também pode ser feito com futuros hóspedes, pessoas que hoje estão me vendo. Porque você não pode julgar que todo mundo que está no seu Instagram vai lhe comprar. Isso é uma ilusão. Você acha que todo mundo que assiste as minhas lives se torna meus alunos? Não, claro que não. Eu nem tenho essa pretensão. Até porque, como eu sempre digo, eu só gosto de trazer alunos que são comprometidos, que são pessoas que estão focadas em trazer resultado. Porque só comprar o curso para não querer estudar, para não querer implementar, porque não está com aquele desejo, eu digo, cara, não faz isso. Né? Então, é uma coisa que eu digo. Então, a produção de conteúdo que você gera no seu Instagram, que você gera no seu Facebook, que você gera no seu site, que você gera na lista de transmissão, aquilo gera engajamento. Quanto mais engajado você está com a pessoa, quanto mais engajado, aquilo gera o quê? Um relacionamento. Estou me relacionando, a pessoa está engajada comigo, está criando um vínculo. E quanto mais vínculo a pessoa cria comigo, ela passa a confiar em mim, ela passa a confiar na minha hospedagem, ela passa a confiar no meu serviço, ela passa a confiar de que eu tenho a melhor opção para ela na viagem dela. Porque se você para prestar atenção, todas as pessoas que vão para um destino de lazer, dificilmente elas repetem. Se você tiver num destino desse,
Faz essa análise. Dificilmente as pessoas repetem um lugar. E aí, geralmente, a gente quer se hospedar no melhor lugar, pelo melhor preço, da melhor localização. Sempre o melhor de tudo naquele precinho. É o que todo mundo quer. Então, eu quero sempre escolher, digamos, o melhor. E se o melhor é aquela pessoa que me ajuda? O melhor pode ser aquela pessoa que me ajuda. Né? Então, produção de conteúdo gera engajamento, que gera relacionamento, que gera vínculo. Vínculo gera confiança. E confiança, venda, reserva. Boa? Próximo, você tem que definir de onde vêm as receitas da tua hospedagem. Aí você vai dizer, claro que receita. Receita vem de diária, Lagrega. É óbvio. Não. Quem disse para você? Só diária? Eu sempre digo isso e eu repito. E foi uma das coisas que eu defendi, porque assim, como esse meu curso agora ele tem certificação do MEC, né? Eu estou sendo chancelado pelo MEC, muitos estudantes de hotelaria e turismo, né? Porque a faculdade não ensina esse público a vender. A faculdade ensina eles a teoria, a base. Mas nenhuma faculdade... Aqui, quem fez faculdade aqui? Vocês aprenderam a vender? A faculdade ensinou vocês a chegar no mercado, a prospectar cliente, a fechar um contrato, a se relacionar? Pelo menos eu fiz direito, eu sou advogado, me formei em 2007, né? Tenho OAB, tenho tudo, mas já a faculdade, naquela época, pelo menos eu vou falar em 2007, quando eu me formei, nunca me ensinou a prospectar um cliente de direito. Faculdade nunca disse, Felipe, você tem que fazer isso, um contratinho, gerar valor, dar uma consultoria, né, ser algo mais consultivo. Ninguém nunca me ensinou. Então, trazendo isso, né, para o nosso universo, isso vai servir muito para os estudantes de hotelaria e turismo, nessa certificação que vai ser expedido por uma faculdade. E isso também profissionaliza o nosso mercado. Por quê? Porque o nosso mercado cada vez mais se aproxima de hotelaria. Cada vez mais aluguel por temporada se aproxima de hotelaria. E óbvio que aluguel por temporada cresce numa velocidade muito maior, sem sombra de dúvida, do que a hotelaria. Pode olhar, você olhar os números. Tem um fórum dos hotéis independentes que ele divulga a taxa de ocupação, a receita por quarto disponível de hotel. Vai olhar os indicadores para tu ver. Em diversas cidades, não recuperou, enquanto o aluguel por temporada vem só assim, ó, subindo. Então, pensa comigo, quando você está definindo seu negócio, de onde é que vai entrar dinheiro? De onde é que vai entrar as receitas? De onde é que vai entrar isso? Você vai ter que definir, cara, isso vai entrar através de diárias, isso vai entrar através das vendas acessórias, que são a experiência que eu forneço ao entorno da hospedagem. Seja alimentos e bebidas. Eu não estou falando que a gente vai ter serviço de hotelaria. Não. A gente pode disponibilizar as coisas dentro do apartamento. Por exemplo, eu vou providenciar uma adega de vinho para deixar umas 6 garrafas de vinho. Para se o hóspede consumir, ele paga. E aquilo aumenta meu ticket. Não é não? Então, eu tenho receita com diária, eu tenho receita com vendas acessórias, eu tenho receita, né, digamos, com flutuação tarifária. Existem algumas formas que a gente tem de fazer a nossa receita subir. Então, você tem que identificar quais são as receitas que eu tenho. Eu posso ganhar receita comissionada indicando passeios, indicando restaurantes e eles me comissionando. Existem várias formas. Então, você tem que pensar por quê? Porque muitas vezes, em algumas situações, talvez numa baixa temporada, ou talvez num período com a demanda muito baixa, talvez você consiga vender seu preço pagando as despesas. Quando eu falo pagando as despesas, fixa, despesa variável e o teu prolabore, tá? O teu salário também está incluso nisso. Só não tem a gordura. Mas pagando a despesa, pagando o teu salário ali, e aí você tem a chance de melhorar essa experiência, que vai refletir em outras áreas, tá? Como, por exemplo, avaliação. Hóspede satisfeito, vendas acessórias, subiu meu ticket, eu servi ele, facilitei ele teve mais comodidade, aquilo reflete nas minhas avaliações. Então, receitas. De onde virão as receitas do meu negócio? Próximo. Quais são os recursos principais que você tem? Os recursos principais a gente relaciona aos recursos necessários do que você vai ter que fazer para que o seu negócio tenha valor e o seu negócio funcione. Por exemplo, eu estou organizando um apartamento agora, estou preparando um apartamento do zero. Ele já tem muita coisa dentro, ele já tem muito armário, já tem um piso legal, um piso de granito legal, mas ele tem muita coisa para fazer. Eu tenho que organizar. Então, assim, quais são os recursos que eu preciso investir no meu negócio? Então, às vezes eu vou precisar, talvez, se eu estou começando agora, eu não tenho capital, talvez eu vou precisar pegar um empréstimo ali, um financiamento aqui, né, por exemplo, ou eu já tenho capital. Então, pensa, quais são os recursos para você comprar o que você precisa comprar ou para você melhorar o produto que você já tem. Porque às vezes você não está vendendo porque o seu produto é mais do mesmo, quem sabe, mas também não tem problema nenhum. Se ele for mais do mesmo, você tem que ter essa consciência e pensar assim, cara, então eu vou
brigar no preço, eu vou enxugar meus custos, eu vou melhorar para melhorar minhas margens e vou entrar nessa guerra, já que eu não tenho muitos diferenciais e não tem nada de errado com isso, tá? Como eu até falei para vocês e ressalto, no hotel eu faço isso. No apartamento eu não vou fazer isso. São estratégias diferentes. Então, quais são os recursos para você comprar, para você alugar, para você administrar, enfim, você tem que ter um pouco, né, desses recursos aí para você entender. E também os recursos de quê? Conhecimento de vendas e de marketing. Isso é importante, porque você está entrando no segmento. Se você estiver começando do absoluto zero, ou se você não está tendo o resultado que você gostaria, você tem que ter pelo menos o conhecimento. E aí as pessoas perguntam, eu começo por onde? Pela operação ou pelas vendas? Sendo bem sincero, eu prefiro vendas. Porque nenhuma empresa para de pé, nenhum negócio para de pé se não tiver vendas. Aí o que é que adianta? Tu tem uma operação massa, um processo tudo organizado, comprou enxoval, decorou tudo, e depois que tu vai aprender a vender. Depois, olha o tempo que tu tá perdendo. Olha o tempo que tu tá perdendo. Se você tá pensando em inaugurar um negócio agora, você tem que começar a aprender a vender agora. Agora. Se você tem um negócio que já tá patinando, tipo assim, putz, tem que buscar um método que vai trazer resultado para você. Então, entender esses recursos principais como conhecimento, né, é importante. O conhecimento ele é importante. Obviamente o conhecimento aplicado, não só o conhecimento aplicado. E também ferramentas que nos auxiliam a deixar o nosso negócio mais automatizado. Ferramentas como talvez fechadura eletrônica, ferramenta como um software, né? São ferramentas que ajudam, né? Porque a ferramenta eletrônica auxilia para fazer um self-check-in, um bom celular para trabalhar, um computador para ajudar. Tudo isso são ferramentas que vão me auxiliar na sua gestão. Eu conheço pessoas que fazem gestão de hospedagens que, cara, não tem ferramenta nenhuma, faz tudo manual, faz tudo na correria, aí vive escravo do negócio. E não precisa ser assim. Óbvio que não precisa ser assim. Em seguida, as atividades principais que você vai executar na sua hospedagem. Quais são as atividades principais que você vai executar? Você tem que relacionar todas elas. Então, eu vou ter atividade financeira, que são contas a pagar, contas a receber, que isso é o que vai impactar no custo do meu imóvel dormir uma noite fechado. Você já sabe que o seu imóvel dormir uma noite fechado tem um custo. Aquilo custa dinheiro. Então, das atividades principais, o financeiro, contas a pagar, contas a receber, né? Ou seja, o que é que eu tenho para receber do Airbnb, o que é que eu tenho para receber de hóspedes. Vendas, que está incluso reservas, atendimento, negociação, dúvidas, explicações. Follow-up, a pessoa me pediu uma cotação, depois sumiu. Sumiu? Não, liga para ele para saber por que não fechou. O que eu posso ajudar? Entende? Em seguida, qual é uma outra atividade? Marketing. Você tem que saber se divulgar, aparecer na plataforma, aparecer no Airbnb, aparecer na Book, aparecer no Instagram. Você tem que saber se divulgar. Operação, check-in, check-out, limpeza, lavanderia, compras, manutenções. Tem que saber, tem que estar estruturadinho ali, tudo bonitinho. Eu estou partindo do pressuposto que você está anotando. Vocês estão anotando, né, turma? Eu estou falando aqui, vocês não estão só escutando, vocês estão anotando, né? Desliga a televisão, para de assistir o jornal, para de se distrair com outra coisa e preste atenção no que eu estou falando. Anota. Anota para tu não perder tempo, porque senão tu vai assistir a live de novo. Cara, vai assistir a live de novo. Aí daqui a pouco vem outra live com outro assunto. Putz, não era melhor ter anotado mesmo para não ter esse retrabalho? Anota. Não é por mim. Então, quem estiver gostando da live aí, o assunto tá bom, só deixa um like para mim aqui. Você está me assistindo no YouTube? Deixa a tua curtida aqui, se inscreve no canal aqui e ativa as notificações. E se você ainda não se inscreveu no evento Semana Triplica Suas Reservas, se inscreva. O link está aqui embaixo, tá? É 100% online, 100% gratuito. Eu vou mostrar o método, vou mostrar o passo a passo, vou mostrar como implementar e no dia 10 eu vou abrir uma turma nova, tá? Então, se você quiser participar da minha turma, se preparar para outra temporada, minimizar os efeitos da baixa, essa é a hora. Você se juntar, o método certo, resultado, grupo, né? Suporte comigo, para poder tirar suas dúvidas, beleza? Tá todo mundo acompanhando aí? Ana Clorinda, beleza, obrigado. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo acompanhando? Bom? Boa. Boa. Obrigado, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Próximo ponto, turma. Próximo ponto aí. Então, falei da operação, falei da parte de RH, né? Para quem for hotel, para quem for pousada, né? Tem funcionários aí. E um outro ponto também que eu acho muito importante, que poucas pessoas falam dentro dessa atividade nossa, que seria a criatividade. A criatividade, ela é muito importante. Por que a criatividade ela é muito importante? Porque a criatividade ela é algo que faz a gente inovar, né? Ou seja, que faz a gente se diferenciar dos concorrentes. Porque a gente, por incrível que pareça,
Vai chegar uma hora que você liga o piloto automático. Aí você, putz, eu preciso de uma criatividade. O que é uma criatividade? Putz, vou colocar um cheiro na minha hospedagem. Putz, vou trocar os lençóis, vou botar uns lençóis melhores, né? Vou fazer uma decoração melhor para ficar mais vistoso. Aí a criatividade, cara, vou pensar em algum entretenimento, jogos educativos para crianças, se meu público for esse. Aí eu vou lá, coloco uns jogos legais para as pessoas. Então, tudo isso são pontos que são importantes dentro das tuas atividades principais, como gestor e o meio da hospedagem. Próximo, principais parcerias. Eu costumo pensar da seguinte forma: tudo que não for estratégico e eu puder terceirizar, eu terceirizo. Então, por exemplo, o que é estratégico? Conhecimento é estratégico. Aprender a vender é estratégico. Investir no software é estratégico. Decorar a tua hospedagem, né? Decorar, deixá-la bonita, legal, bacana, fazer fotos novas é estratégico. Agora, lavanderia não é estratégico. Fazer limpeza diária não é estratégico. Fazer compras no mercadinho, sei lá, para suprir, seja material de limpeza, seja algum suprimento, eu não acho que seja estratégico, porque até posso comprar tudo isso por um aplicativo, né? Posso entrar ali no aplicativo ou pelo WhatsApp, a maioria dos mercadinhos hoje, mesmo de bairro, todos eles têm WhatsApp, precisa. Ou, então, tudo isso são pontos que você precisa entender que você pode terceirizar. Então, são parcerias. Ao mesmo tempo, como lavanderia, né, diaristas, mercadinho, você pode terceirizar como parcerias, a gente também terceiriza nossas vendas, né? Airbnb, Booking, a gente terceiriza nossas vendas. A gente só se prepara dentro da plataforma. A gente só se prepara. Porém, as vendas são feitas pela plataforma. É ela quem traz o hóspede para dentro da plataforma. Não somos nós. A gente só está ali preparado para quando aquele hóspede entrar na plataforma, eu trazer ele para o meu anúncio. Mas não sou eu que vou buscar o hóspede lá fora. Não sou eu. Então, essas são as principais parcerias. E, por fim, turma, estrutura de custos. Você precisa levantar tudo, né, que você vai precisar, obviamente, para estruturar isso. Por exemplo, as minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, qual é o salário, qual é o fluxo de caixa que eu preciso, né? Tudo, toda a estrutura, quanto que eu vou gastar de imobiliário, de tudo isso. São todos os pontos que você vai pensar, eu preciso disso aqui, isso aqui é minha estrutura de custos. Então, o que é que a gente falou hoje, só para recapitular, para eu encerrar a live? Falamos sobre a proposta de valor, falamos sobre segmento de clientes, falamos sobre os canais de venda, falamos sobre como se relacionar com os clientes, falamos de onde virá as receitas, quais são os nossos recursos principais, onde é que estão nossas economias para a gente comprar as coisas, as atividades principais que a gente vai exercer, as principais parcerias que nós precisamos fazer ou ter, e se possível, delegue, tá? E as estruturas de custos. Ou seja, o dia a dia é o custo. Isso é o que você precisa entender para montar uma hospedagem e triplicar reservas. Para você montar uma hospedagem e viver 100% de Airbnb e Booking. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Muita gente fala assim, que legal, já sabia, né? Mas beleza. Se você já sabe, a única coisa que eu quero que você tire de lição dessa live hoje é tipo assim, implemente, se você já sabe. Faça. Faça. Você não quer resultado? Você está satisfeito com o seu resultado? Faça isso que eu acabei de falar. Olha quanta informação eu trouxe dentro de uma live. Assim, cara, olha quanta coisa assim legal, aplicável, super simples, eu acho. É super simples. Eu separei todas as áreas para você montar um negócio. Você, putz, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez você pense assim, cara, os meus canais estão ruins, estou vendendo pouco. Talvez as minhas atividades principais estão a desejar. Eu só estou fazendo financeiro, vendas e marketing, não estou muito ligado na parte de operação, nessa parte de inovação, fazer uma criatividade, não estou ligado. Né? Parceria, sou eu que estou lavando meu lençol. Será que eu podia pegar e colocar na lavanderia e ia me sair mais barato para mim? Ou quem sabe a diarista, né? Muitas diaristas às vezes já fazem serviço de lavanderia também, né? Já são lavadeiras, acho que é lavadeira que chama. Já tem umas que já fazem. Então, tudo isso são pontos que você vai entendendo e vai dizer, pô, verdade. E aí, com o tempo, você vai o quê? Organizando, vai criando processos, vai deixando tudo organizado para que você, no futuro, já deixe algo mais no automático, que você só precisa o quê? Apertar botão. Porque acho que a grande dificuldade em você começar o negócio de hospedagem, a você viver disso, é só os primeiros meses. É a estruturação. É você entender como é o fluxo, né? Como recebe hóspede, como é que limpa, entrada, saída, recebimento, divulgação, marketing. Depois que você entendeu ali, né? Que são os primeiros meses,
Eu tenho alunos que começaram, né, dentro da metodologia que só tinham um apartamento, hoje já estão administrando 7. Tem até um depoimento dela aqui no YouTube, a Hostes BR, Manuela, é uma administradora de Fortaleza, tá com um apartamento em Porto de Galinhas, em Recife, em Fortaleza. Tem a Karim Cardoso, que tem um administrador em Gramado, 74 imóveis. Mas eu também tenho, né, anfitriões que só tem uma casa temporada, vários que só tem uma casa, vários que só tem um apartamento, vários que só tem um flat. Eu tenho pessoas que têm pousadas pequenas, com 10 quartos, 12 quartos. Então, assim, tudo isso que eu expliquei aqui serve para qualquer um desses meios de hospedagem para você estruturar tudo isso. Serve para qualquer um. Então, você que gosta do meu conteúdo, peço mais uma vez, deixa seu like aqui no vídeo, tá? Mais uma vez, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né, pela presença de todos vocês. Beijos e abraços a todos. A gente se vê amanhã.